eles são bons, eles adoram a Deus, eles servem a Deus, mas sempre precisa de um profeta que os chame a atenção. Por isso aqui o título da nossa lição é Fidelidade e Oscilação, porque eles precisam de um profeta que os chame, que coloque de novo no trilho. Quando Semaías, então, aparece, outra vez o povo se arrepende. Quando nós temos isto no segundo livro das Crônicas, capítulo 12, versículos de 5 a 12. Bom, antes de passar para o rei Asa, eu quero saber se vocês estão pegando esta ideia que nós temos repetido já hoje, nosso quarto domingo, de que o que dá o centro para o povo de Deus, o que dá o centro para um rei, para um presidente, é a palavra de Deus, ter um tutor, ter um mentor que o ajude nos caminhos de Deus. Estão compreendendo isto? Sim. Amém, pastor, está muito claro. Está claro. Beleza. Então vejam, não são as atitudes do rei, não são os planos do rei que fazem com que este rei, ou este presidente, vamos colocar assim a situação do nosso país, que faz com que ele seja bom, é se ele está seguindo o que Deus está querendo para a vida dele. É se este rei, além de ele seguir as coisas de Deus, seguir a orientação de Deus, se ele também está promovendo que o seu povo também tenha uma vida espiritual e equilibrada com Deus. Se ele vai murar a cidade, isso é dever dele. Se ele vai colocar muros em volta, cerca elétrica, câmera para ver se vai entrar bandido ou não, se vão roubar a casa. Isso aqui é o dever do rei. Se ele vai estocar alimentos para que não falte comida, para que num tempo de dificuldade tenha comida para todo mundo, isso é dever do rei. E isso é que se espera de um rei. Mas o que se espera mesmo, no fundo, é sua fidelidade a Deus. E quando ele não é fiel a Deus, Deus manda um profeta. E graças a Deus, porque Roboão teve um coração maleável à palavra de Deus. Nosso segundo rei de hoje é o rei Asa. Rei Asa foi considerado um bom rei. Ele não é filho de Roboão, mas ele foi considerado um bom rei. Ele agradou ao Senhor como fez Davi. E outro detalhe que eu quero chamar a sua atenção é que Davi começa a ser parâmetro dos bons reis. No Reino do Norte, como eu falei, como Gisela leu, a tribo que representa o Reino do Norte é Efraim. Asa segue aquilo que fez Davi. E Davi começa a ser, então, o parâmetro de um bom rei. No Reino do Norte é o rei Jeroboão, que é o exemplo do mau rei. Asa teve uma avaliação positiva do lado de Deus. E, como sempre acontece, os feitos econômicos, políticos, pecuários e sociais não contam muito diante do Senhor. O que conta é como Asa fez tudo isso e, além de fazer tudo isso que se espera de um rei, ele, então, é fiel ao Senhor. Com isso, Deus deu 10 anos de paz para o rei Asa. E o que o rei Asa fez nesses primeiros 10 anos de paz? Ele usou o tempo que não tinha guerra com os outros reis e edificou cidades. Ele fortificou cidades e ele chamou o povo para edificar sua vida em Deus. Olha, meus irmãos, quando eu estava relendo essa lição durante a semana, eu lembrei de duas passagens do Novo Testamento. Uma em Mateus. Em Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27, o Senhor Jesus disse assim: quem ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou considerar como alguém que edifica sua casa sobre a rocha. E aí vem as tempestades,
vêm as nuvens, vêm os terremotos, vêm os trovões, a enxurrada, vem o coronavírus, e ele está firme porque a sua casa está edificada na rocha. Eu também lembrei de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, principalmente o versículo 11, diz: portanto, tomem toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes no dia mau. O dia mau virá, irmãos. Preste atenção nisso. Isso aqui não é maldição. Isso aqui não é ser negativista. Vamos ser realistas. Um dia, o dia mau vai nos pegar. Um dia, uma desgraça pode acontecer. Você pode, sei lá, quando eu morava, eu era ainda solteiro, minha casa foi assaltada 3 vezes, lá na M Norte. Nós ficamos doentes, a gente perde o emprego, a gente bate o carro, tem uma perda total, a gente fica doente, a gente é acometido de um vírus desse, sei lá o quê. É necessário que nós usemos o tempo em que nós não temos essas coisas para nos edificar no Senhor. Veja, o que normalmente acontece é que no tempo de paz, quando não está acontecendo nada conosco, a gente relaxa. A gente relaxa. E eu fico imaginando, por exemplo, no tempo das férias. O que a gente faz no tempo das férias? Desliga de tudo. Filho não tem colégio, nós não estamos trabalhando. Aí a gente fica como? Fica sem ir na igreja, viaja sem levar Bíblia, não ler Bíblia, e o tanto de tempo que nós ficamos fora de férias, a gente dá uma desligada geral. O que eu acho interessante, e eu acho também que isso acontece conosco, é que nesse tempo nós deveríamos estar usando para edificar nossa vida, aprofundar mais, criar raízes, como diz o Novo Testamento em Colossenses capítulo 2. Capítulo 2, assim como vocês aceitaram o Senhor Jesus, assim enraizem-se nele. Nós deveríamos estar usando esse tempo para assistir menos TV, acordar mais cedo. Mas o que nós fazemos? Nós assistimos mais TV, não conseguimos acordar uma hora dessa. É claro que eu não estou falando para você, porque você está acordado. Mas quando eu falo durante a semana com algumas pessoas, como eu falei essa semana, assim, pastor, eu não consegui acordar. E um segredinho aqui para nós, eu estava falando com uma velha, que já é avó, dormindo de manhã. Normalmente dizem que as pessoas mais velhas acordam cedo. Essa pessoa não estava conseguindo acordar 9h30 da manhã. Assim, o tempo passou e a gente acabou perdendo a noção, perdeu aquela disciplina, inclusive disciplinas espirituais. Bom, o que fez o rei Asa? Deus deu a ele 10 anos de paz. Pois o rei chamou o povo e disse: vamos aproveitar que Deus nos deu 10 anos de paz e vamos edificar nossas cidades, vamos murar nossa cidade, vamos também aprofundar nossa vida no Senhor. No segundo livro das Crônicas, diz que Asa fez isso. Ele fez todas as reformas possíveis, segundo das Crônicas, capítulo 15. No entanto, ele não conseguiu levar isso adiante, porque o povo, no fundo, ainda era idólatra, pegou aqueles altares do tempo do rei Roboão e continuou adorando a Deus nos seus altares. Então, eles faziam assim, eles adoravam a Deus em público e, no particular, eles adoravam seus deusinhos aqui. Quer dizer, eles são bonzinhos quando se reúnem para adorar a Deus, eles cantam, eles tremem a voz, eles choram, cantam de olho fechado, levantam a mão, tudo isso, eles são bons religiosos em público. No particular, eles continuam adorando seus deuses particulares. Vamos seguindo então. Eu quero que você veja. E aí, Davi, eu vou pedir que você coloque o texto na tela toda. Aí, meu amigo. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos
construir nossas cidades e vamos colocar nelas muralhas, vamos colocar fortalezas, quer dizer, aquelas ameias, aquelas casas dos guardas que eles ficam vigiando. Vamos colocar portões com trancas, pois temos adorado o Senhor e temos procurado obedecer ao que Ele manda. É por isso que Ele nos tem deixado viver em paz. Olha, presta atenção nisso aqui. Davi, tem aquela luzinha ou aquele pincel aí para circular, diz assim, é por isso que Deus nos tem colocado em paz. É por isso que Deus nos dado paz. Para quê? Para que a gente edifique a nossa vida nele, para que a gente adore a Ele cada vez mais. Quer dizer, qual é o tempo de buscar a Deus? Nós temos um dizer aqui, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Tá, tudo bem. O que Deus quer, na verdade, é quando Ele nos dá 10 anos de paz. Ele quer que você edifique a sua vida nele para que você tenha sustentação no dia ruim quando vai acontecer. E é isso que nós vamos ver a seguir. Deus nos tem dado paz exatamente para isso, para que nós edifiquemos nossas cidades e edifiquemos nossas vidas no Senhor, no louvor do Senhor. Diferentemente do rei Roboão, que levou um tempo do seu reinado, quando foi invadido pelo rei Sisaque, que tomou prata e ouro do seu templo, Asa, ou talvez até não diferente, mas semelhante, quando Asa foi invadido, quando seu país foi invadido, quando Judá foi invadido pelo inimigo, ele também pegou o restante de prata que ainda tinha no templo, pegou do palácio e mandou para o rei da Síria, para Damasco. Bom, vamos ver isso daqui a pouco, porque eu quero falar do rei etíope que veio contra Judá. O relato bíblico dá a ideia que veio cerca de 1 milhão de soldados lutar. É muita gente, muita gente. O Davi tem até esse slide aí. Zera, o rei etíope, veio lutar contra Judá. No entanto, Asa não prestou atenção no número de soldados que tinha ali. Ele demonstrou fé em Deus. Olha, irmãos, Asa teve 10 anos para construir a sua fé em Deus. No dia que Zera, o rei etíope, veio lutar contra ele, ele estava firme no Senhor. E aí ele confiou em Deus. E aí ele orou ao Senhor, dizendo, Senhor, eu sei que você tem força de defender tanto o forte quanto o fraco. Senhor, nós confiamos em Ti. Então, por favor, nos dê a vitória, porque nós lutamos no Teu nome. Segundo das Crônicas, capítulo 14, versículos 9 a 11. Ali está a oração do rei Asa, segundo das Crônicas 14, 9 a 11. Então, quando Asa saiu para guerrear contra Zera, o rei etíope, Deus lhe deu a vitória. Deus disse, e de novo, essa é que eu quero chamar a atenção de você pela segunda vez nessa manhã, é que no Antigo Testamento tudo vem de Deus. Então, o rei etíope vem para lutar contra Asa, mas quem mata o etíope, quem mata o rei etíope, quem mata os soldados etíopes é Deus. No segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículos 12 e 13, diz que todos os etíopes foram mortos, porque eles foram derrotados por Deus. E aí vem o exército de Asa e mata o restante. Mas no Antigo Testamento, tudo vem de Deus. A desgraça vem, assim como vem a vitória também. O que faz com que Asa seja um bom rei? Ele é estrategista, ele tem bons conselheiros, mas ele tem profetas também. Quero chamar a sua atenção para a leitura bíblica do segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículos 8 a 21, que diz que Asa ouviu a palavra do Senhor. E agora nós estávamos acostumados a ouvir Semaías falando com Roboão. Eu quero que o Davi coloque esse texto aí na tela cheia para nós, de 2 das Crônicas, capítulo 15, versículos 8 a 11. Asa ouviu a mensagem do profeta Azarias e com isso ficou cheio de coragem.
acabou com todos os ídolos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que tinha conquistado na região de Efraim. E Asa consertou o altar do Senhor. Depois mandou chamar o povo de Judá e de Benjamim, mandou também chamar as pessoas de Efraim, de Manassés e da tribo de Simeão, que já está ali dentro da tribo de Judá e que estavam morando ali toda naquela região. Muitas dessas pessoas, falei isso domingo passado, muitas pessoas vieram do norte, e essas pessoas que vieram do norte são de Efraim, Manassés e de outras tribos mais ao norte de Judá. Ele mandou chamar essas pessoas, porque elas já estavam morando ali, e ele então aproveitou, chamou para uma grande reunião diante do Senhor. Vamos adiante. Então todos se reuniram em Jerusalém. E no terceiro mês do ano 15, veja que Deus deu 10 anos de paz. E aí vem um rei lutar contra Asa. Asa chama o povo para a adoração. Isso já é no ano 15. Então ali eles ofereceram sacrifícios a Deus de ovelhas e outros animais, de touros. E aí Deus dá a vitória para o rei Asa. Daí o rei Asa aproveita para fazer uma aliança com o Senhor. Segundo das Crônicas, capítulo 15, versículos 12 a 15. Agora Asa chama o povo de novo para uma grande reunião para fazer uma aliança com o Senhor. Asa lidera o povo de Israel junto com Benjamim, Simeão, Efraim e Manassés para fazer uma aliança do Senhor. De novo, Davi vai fazendo destaque ali. A aliança do Senhor eles fizeram uma aliança de que Deus seria o Deus deles, eles iam adorar a Deus unicamente ali. Iam adorar ao Senhor com toda a alma, com todo o coração. Lembra de Deuteronômio capítulo 6? Ame o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu coração. Ali, eles juraram também que seriam mortos todos aqueles que não quisessem adorar a Deus. Veja então que não há muita margem aqui de dizer, não, você adora quem quiser, você faz aquilo que você quiser, fala aquilo que é melhor, faz aquilo que é melhor para você, ouça o seu coração. Irmãos, quando a coisa é adoração a Deus, lá naquele tempo, não tinha segunda opção. A opção era adore a Deus. Segunda opção, não adorar, vai morrer. Eles fizeram isso. Eles continuaram fazendo porque essa aliança tem outras implicações. Além de eles adorarem somente a Deus, além de eles prometerem que quem não adorasse a Deus seria morto, eles juraram servir a Deus, versículo 14, e pelo juramento que eles fizeram, olha, em alta voz, eles juraram, e eu fico imaginando aquela sinergia que tem o povo assim, e aí, vamos lá, vamos adorar a Deus, vamos adorar só o Senhor é Deus, Deus acima de tudo, Israel acima de todos, alguma coisa desse tipo lá, sei lá. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento, porque todos juraram, e eles juraram de todo o coração fazer isso ao Senhor. Ficaram alegres, e porque eles cumpriram o que prometeram, de adorar somente a Deus e de fazer isso de todo o coração, Deus deu de novo vitória para o povo. O resultado no último versículo, versículo 15, Deus deixou que o povo experimentasse paz de novo. Então eles têm 10 anos de paz e eles buscaram a Deus. Quando veio o problema, eles buscaram a Deus de novo. Resultado, Deus deu de novo. Mostra o versículo 15, no final dessa passagem nossa aí, Davi. No versículo 15, como Deus permitiu, ou Deus deixou que eles, ao adorar a Deus, vivessem em paz de novo com os povos vizinhos. Bom, pelo fato de eles terem adorado a Deus, já no versículo 19 desse capítulo 15, diz que Deus deixou que eles tivessem paz até o ano 35. Veja, o rei Asa reinou 41 anos em Judá. Só pelo fato de buscar a Deus, Deus lhe deu
quase 30 dos 41 anos de paz para ele, porque ele buscou a Deus. Bom, às vezes nós achamos que ter paz é ter ausência de dificuldade. Ter paz é ter a certeza em Deus, e essa certeza é tão grande que mesmo em tempo de dificuldade, a gente não titubeia. A paz que a Bíblia promete não é a ausência de dificuldade. Eu estou dizendo isso pela segunda vez. A paz de Deus é que você tem um espírito inabalável, que mesmo na dificuldade, você tem um coração forte porque você está edificado nele. No capítulo 15, versículo 19, diz que Deus prolongou esse período de paz por até o ano 35 do rei. Bom, vamos seguindo. Falei ainda há pouco que Asa vai ser testado. Deus mandou um exército menor, com menos gente do que aquele exército etíope. Veio um exército mais fraquinho. No entanto, tem uma questão aqui. Como Asa teve praticamente 35 anos de paz, ele também desaprendeu como lutar. Porque ele só viveu em paz. Ele não teve treinamentos. Naquele tempo, as pessoas saem anualmente para a guerra, porque eles vivem de guerrear, de fazer pilhagens e roubos e tal. Então, como nos nossos Jogos Olímpicos ou nos nossos campeonatos mundiais, todo ano tem alguma dessa competição. Naquele tempo, Asa vai ser provado. Mas quando ele foi provado com um exército pequeno, ele mostrou que estava fraco, porque ele não tinha resistência contra o inimigo. Veio um exército pequeno, Asa pegou as riquezas do templo e do seu palácio, mandou para o rei em Damasco, o rei da Síria, para o rei Ben-Hadad, pedindo socorro para o rei da Síria. Bom, consequência, Deus mandou um outro homem, não mais Azarias. Deus mandou o profeta Hanani para falar com ele, ou Anani, como se você quiser. E aí o rei foi falar com Asa. Segundo livro das Crônicas, capítulo 16, diz: Ei, o que foi que você fez? O que está acontecendo aqui? Vem um exército de 1 milhão e você confia em Deus. Vem um exército mequetrefe e você tem medo dele. O que é isso? O que está acontecendo? Você deveria confiar em Deus e não confiar no rei da Síria. Isto o profeta Hanani falando. E ele lembra daquele episódio da guerra de Asa contra o rei etíope. E aí vem o versículo 9 do capítulo 16 do segundo livro das Crônicas. Um dos textos que crentes, pelo menos dos crentes mais antigos, decoraram desde muito tempo. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Na nossa linguagem da Bíblia que nós usamos, o versículo 9 é: Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças para com todos aqueles que são fiel a Ele de todo o coração. E aí o profeta Hanani conclui dizendo: nisso você fez loucura. Qual é a loucura do rei Asa? É que quando ele pega tesouros da sua casa, pega tesouros do templo, manda para Damasco, pedindo o auxílio de Ben-Hadad, ele está deixando de confiar em Deus para confiar no poder político de outro rei. Resultado. O resultado disso é que Asa se enfureceu contra o profeta, ele não se arrependeu, mas ele ficou zangado com o profeta. E no versículo 10 do segundo livro das Crônicas, diz que Asa ficou tão zangado, tão chateado com o profeta, que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. Eu disse ainda há pouco que Asa reinou 41 anos. No ano 39, ele foi acometido com um problema nos pés. Não sei exatamente que problema foi esse, mas aquilo foi se agravando, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 12, diz que Asa
confiou nos médicos e não confiou em Deus. Termina com quase como uma forma depressiva, não só depreciativa, mas uma forma depressiva de um homem que começa chamando o povo para a adoração a Deus, começa edificando cidades, começa fazendo uma grande coisa, ele chama o povo para a adoração e no final dos seus dias ele termina sem confiar em Deus e está confiando apenas nos médicos que ele seria curado. Morreu doente, morreu talvez por causa da sua doença. Vamos para o nosso terceiro rei, e antes de irmos para o terceiro rei, quero saber como é que vocês estão ouvindo. O próximo rei será Josafá, mas eu queria ver como é que vocês estão ouvindo aí, minha gente. Bem, pastor. Bom dia, povo de Deus. Quem está na Bom ancoragem? dia, pastor. Bom dia. Bom dia, pastor. Estamos ouvindo bem, graças a Deus. Tá ótimo, ótimo. Bom Tá muito dia. bom, pastor. Eu comecei não ouvindo, mas agora está muito bom. Tudo tranquilo até agora. Beleza. Está dando para compreender? Sim, Tá certo. Na semana passada eu falei que o Ademir ia falar. Cadê o Ademir? Tá por aí, minha gente? Sim, pastor. Então, irmão Ademir, o que que você tem aí para falar, meu irmão? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, pastor. É uma satisfação. Ô, rapaz, que beleza, hein? Depois dessa sua palavra, eu vou até deixar você sem falar. A gente já vai seguindo para o rei Josafá. Ô, Ademir, você quer que alguém fale aí, Ademir? Quem que você quer que fale aí? Estamos acompanhando aí, pastor. Eu acredito que, por enquanto, o pessoal quer ser só ouvinte. É mesmo? Parece. Rapaz, é mesmo? Mas eu deixo aberto. Isso. Deixa aberto aí. Deixa aberto. Pastor JP, o pastor vamos lá. Naldo e a missionária Pamela estão pedindo para falar. Opa, só se for agora. É agora? Pastor Naldo, meu amigo. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, pastor. Opa, Bom dia, igreja. bom dia. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Prazer, prazer. Que bom que você está aqui. Mas a solicitação da palavra foi do Roberto. Ah, foi? Foi. Não, deixa Roberto. Fale você. Depois o Roberto fala. É que eles levantaram a mão de pedir palavra, pastor. Por isso que a gente transmitiu a palavra para eles. Tá certo. Como eu disse assim, vocês que são brancos, vocês se entendam. A gente estava batendo palmas, assim, ó. Ah, é? Isso era uma forma de elogiar a mensagem, era uma forma de elogiar a pregação, sabe, o estudo. Não foi pedindo para falar, não, desculpa aí. Pastor, legal. mais uma solicitação do Romi. Romi de Santa E aí, Maria pastor? ou Romi de Pernambuco? Não, de Santa Maria, o Barbudo. O Santa Maria. Fala aí, Romizinho. Bom E dia, aí, rapaz. pastor, bom Bem-vindo. dia, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado, pastor. Pastor, eu só queria fazer uma observação a respeito das dificuldades, né, que o senhor citou. E é engraçado que a gente tem vivenciado isso agora, né, que a gente está com uma dificuldade enorme, que é o coronavírus, certo? E a gente tem recorrido a Deus. Deus, nos ajuda. Deus, soluciona esse problema. E quando a gente tem uma dificuldade pequena, vamos supor, meu filho está ali chorando, eu não recorro a Deus. Eu quero fazer com as minhas próprias forças, do jeito que eu acho que deve ser feito. Né? Então, isso que o senhor falou é interessante, que a gente vivencia hoje. Né? Os reis vivenciaram, mas a gente também está vivenciando agora. Isso. Exato. Como se diz de Blaise Pascal, que uma vez ele falando com o rei, e o rei disse, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e Blaise Pascal disse assim, e você já pensou em Deus? Aí o rei disse assim,
Eu não havia pensado nessa hipótese. Hipótese. Às vezes é assim. Mesmo crentes que dizem que adoram a Deus, Deus está em último lugar na agenda do dia dessa pessoa. Que bom que nós não somos como o rei Asa, e talvez a gente seja aqui como o rei Josafá, é o nosso terceiro rei de hoje. Josafá é julgado um bom rei porque ele agradou a Deus em todos os sentidos. No primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículos 9 a 11, ele é julgado positivamente diante do Senhor. Ele faz aquilo que o seu parente Davi fizera antigamente. E o que é interessante, porque Josafá é um desses reis que tem muita coisa. Josafá conseguiu que os povos vizinhos, seus inimigos, temessem a ele, então não fizeram guerra contra ele e temessem a Deus. Então o que Josafá vai fazer nesse tempo de paz? Ele vai edificar as cidades, ele vai chamar o povo para adoração. Mas os reis, com medo dele, começam a dar presentes e mandar tributos para ele, para que ele não invada a terra dos seus inimigos. Com isso, Josafá ganha tantos presentes que ele tem que construir e reconstruir celeiros para guardar os seus alimentos. Mas olha que interessante, há uma passagem da Bíblia no tempo do rei Josafá que diz que ele insistia em adorar a Deus nesse tempo. A ideia é que, a despeito de ter tanta riqueza, a riqueza não subiu para a cabeça de Josafá. O saber não subiu para a cabeça. A fama não tomou de conta da cabeça. O seu status não tomou de conta do seu coração. No segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículos 3 e 6. Preste atenção nisso, anotem aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versos 3 e verso 6. Diz que Josafá insistiu, diz que ele estava cada vez mais decidido em obedecer a Deus. É que muitas vezes a gente começa adorando a Deus, aí quando começa a ter um pouquinho de conhecimento, começa a estudar um pouquinho mais, a gente já começa a se chamar de doutor, não é? Tem gente que exige ser chamado de doutor, tem doutor que pega até multa e rasga, joga no chão, chama o guarda de analfabeto, tem outro doutor que chama o guarda municipal de nada e diz que ela é doutora. Assim, essa coisa assim do brasileiro também existia lá no tempo de Israel. O rei Josafá ganhou tudo isso, ganhou fama, ele foi temido pelos reis vizinhos, mas ele estava decidido a obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Josafá também, eu acho interessante. Olha aqui, deixa eu chegar perto aqui. Corta para mim. Se vocês nunca ouviram esse jargão, corta para mim aqui. Josafá foi o rei de Israel que criou a escola bíblica Delivery. Josafá foi o primeiro rei de Israel que popularizou o ensino bíblico. Nós vimos na lição passada sobre as escolas dos profetas. Pessoas iam para o seminário em Gilgal, em Betel, para estudar a atividade profética. Mas foi no reinado de Josafá que ele criou uma escola bíblica onde pessoas iam nas casas das pessoas, nas cidades das pessoas para ensinar a lei de Deus. Olha que coisa interessante. O que eu estou chegando, eu não sei se Luciana está aí, eu não sei se o Petrônio está aí, eu não sei se a Jaqueline está aí. Bom, hoje eu não estou vendo vocês. Mas o que eu quero dizer é que se eu estou chegando na casa de alguém hoje, Asa fez alguma coisa muito parecida naquele tempo. Ele mandou pessoas para ensinar. Ele não esperava que as pessoas viessem para aprender. Ele mandou pessoas para ensinar.
ele juntou um grupo dos maiores sábios e conhecedores da Bíblia do seu tempo. E se você está querendo ver, a passagem é Segundo das Crônicas, capítulo 17, versículos 7 a 9. Eu vou pedir ao meu amigo Paulo, que já me deve umas 4... ele não toma café comigo já há uns 5 meses. Paulo, lê para nós aí, Segundo das Crônicas, capítulo 17, versículos 9 a 10. O Davi vai colocar essa passagem, esse slide na nossa tela toda. Segundo das Crônicas 17, versículos 7 a 9. Agora eu vou pedir para o Paulo. Paulo, meu amigo, leia sem gaguejar esses nomes aí. Vamos lá. Ben-Aiu, Obadias, Zacarias, Netanel, Micaías, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi-Adonias, Elisama e Georão. Leia o versículo 9. Rapaz, você está bom demais, hein? Está bom demais. Versículo 9. Levaram consigo o livro da lei de Deus e foram por todas as cidades de Judá, ensinando a lei a todo o povo. Isso. No tempo de Davi, quando ele mandou fazer o censo, as pessoas também foram por todas as cidades de Judá. E eles levaram 9 meses fazendo isso. Eu imagino... Gisela, você imagina que esse povo, esses 16 homens de Josafá, levaram quanto tempo indo de cidade em cidade ensinando a lei? Muito tempo, pastor. Muito tempo. Respondeu certinho. Pastor, só um minuto. O senhor perguntou pelo Fábio, pela Jaque, pelo Petrônio, eles se manifestaram, todos estão presentes, viu? Opa, maravilha. E agora eu estou em muitos quadros agora. Vamos lá então. Paulo, você prestou atenção aí, amigo? Essas 16 pessoas incluíam levitas, incluíam sacerdotes e outras pessoas envolvidas, conhecedoras das Escrituras, e ele criou essa escola itinerante e as pessoas foram de cidade em cidade. Eu imagino que essa atividade levou mais de ano para fazer, porque vai numa cidade, senta, ensina a lei de Deus, lê a lei de Deus, depois vai para outra cidade e diz que da cidade menor à maior cidade eles fizeram isso. Josafá foi então o rei que popularizou o conhecimento das Escrituras, foi o rei que criou, digamos assim, a primeira escola bíblica que chegava na casa das pessoas. Hoje, chegando na casa das pessoas, e pessoas eu sei que estão assistindo fora de Brasília, nós estamos fazendo hoje, com o recurso que Deus nos deu, uma coisa semelhante ao que Josafá fez há alguns séculos atrás. Deus aprovou Josafá, Deus abençoou Josafá, Deus fortificou o reinado de Josafá, e então, como resultado, as pessoas tiveram medo dele. Então, como ele tinha paz também, o que ele fez em tempo de paz? Ele edificou cidades e aí ele pegou guardas e colocou nessas cidades ali para vigiar as cidades. Não só ele fortificou, ele colocou câmeras de vigilância, colocou cercas térmicas e colocou pessoas nas portarias em que identificavam as pessoas nominalmente, em qual casa você vai falar com quem e tal. Quer dizer, os nossos condomínios, o condomínio que a Marilda mora ainda, é uma invenção do rei Josafá, com portaria, com vigilância, com pessoas passando dentro dela e tal. Então ele edificou algumas cidades, no segundo livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 12, tem isto. Eu queria passar então para o nosso último rei de hoje, o nosso tempo já está voando, o rei Joás. O pai de Joás morreu e com isso a Atália ou Atalia,
esta mulher assumiu o reinado. Mas quando ela assumiu o reinado, ela mandou matar todos os filhos do rei. O que aconteceu com isso? Uma tia de Joás pegou ele às escondidas, ele e a cuidadora dele. Joás tinha apenas 1 ano e conseguiu se esconder. Ela foi para o templo. O templo é um espaço muito grande, uma construção muito grande, e ele foi escondido ali. Ele viveu escondido do 1º ano de vida até o 6º ano, guardado pelo sacerdote Joiada. Quando ele já estava grandinho, depois de 6 anos, quando ele já está com 7 anos de idade, Joiada então resolve ungí-lo rei, apresentá-lo como rei e levá-lo para o palácio do rei, tirar do templo e levar para o palácio. Joás é como Samuel, ele foi criado no templo, foi criado diferentemente de Samuel, porque ele aparecia para todo mundo, mas Joás foi criado escondido em um dos quartos do templo. Gente, para vocês terem uma ideia, a área do templo era mais ou menos como uma super quadra da Asa Sul ou da Asa Norte. Um prédio muito grande, e esse prédio tem diversos quartos, digamos assim, serve também como um grande hotel. Para quê? Para hospedar os sacerdotes que mudavam os seus turnos. Então, sempre tinha muita gente morando ali. Vocês vão compreender isso no tempo de Neemias, que tinha inclusive estrangeiros morando nas câmaras do templo. Foi em uma dessas câmaras que Joás sobreviveu, foi guardado e foi escondido durante 6 anos. Bom, o que Joiada então faz? Joiada faz um acordo entre o povo, Deus e o rei. Depois ele faz um outro acordo entre o povo e o rei. E aí então ele unge Joás e ele passa a ser rei com 7 anos. É o rei que começa a reinar mais cedo. Eu não sei se você tem um filho de 7 anos, mas provavelmente você já teve um filho de 7 anos. Ou se você tem um irmão de 7 anos. Imagina seu filho, seu irmão, seu sobrinho começar a reinar com 7 anos de idade. Foi assim, Joás. Josias começou a reinar com 8 anos. Joás bateu o recorde. Está no Guinness Book. O rei que começou a reinar mais cedo em Israel. No 2º livro dos Reis, capítulo 1 até o versículo 20, nós temos todo esse preparativo aqui de como o sacerdote Joiada colocou Joás como rei. Ele foi conselheiro, ele arranjou esposa para o rei, 2 esposas, ele foi tutor do rei, foi mentor do rei e tal. Eu queria convidar você para ler 2º dos Reis, capítulo 17, capítulo 11, versículos 17 a 20. 2º livro dos Reis, capítulo 11, versículos 17 a 20. Joiada fez uma aliança geral ali, entre Deus, o rei e o povo, depois uma pequena aliança entre o rei e o povo, a fim de que eles fossem o povo de Deus. De novo, lembra daquela aliança que o rei Asa fez, que nós já vimos anteriormente? Esta aliança, eles colocaram em prática, e a aliança que fizeram com o povo e Deus é que eles iam acabar com todo tipo de adoração estranha. Nos versículos 18 a 19, está escrito assim: o povo derrubou o templo de Baal e derrubou tudo aquilo que estava lá. Joiada pegou os guardas do templo, e então ele e os oficiais e os guardas do palácio levaram o rei do templo para o palácio, e o povo foi atrás gritando bonito. Joás entrou pelo portão da guarda e sentou-se no trono. Todo o povo estava feliz por aquilo que havia acontecido. E ele tinha 7 anos quando começou a reinar. Essa aliança de Joiada, o sacerdote, com o povo, fez também com que eles limpassem tudo que tinha de Baal, da adoração de Baal, mataram os profetas, mataram o sumo sacerdote de Baal
também. Como sempre, como aconteceu com Roboão, Asa e Josafá, eles cuidam, digamos assim, da religião coletiva. Eles cuidam da religião como um todo, a religião social, a religião oficial. No entanto, as pessoas ainda no particular, olha que coisa interessante, ainda no particular, eles continuam adorando outros deuses. Quer dizer, eles são fiéis em público e infiéis no particular. Joás começou a fazer uma reforma no templo. E esta passagem é bastante interessante, porque Joás chama Joiada e diz assim, eu vou reformar o templo. Pegue as ofertas do povo, pegue o imposto de quem paga as ofertas aqui no templo, para a gente pagar carpinteiro, pedreiro e tudo. Bom, as pessoas estão tão envolvidas com o seu trabalho que depois de algum tempo, nenhum deles tinha feito. Eles arrecadaram dinheiro, ficaram guardando dinheiro, mas não fizeram a reforma do templo. E aí Joás chamou Joiada e disse assim, ei, o que está acontecendo? Por que você não fez os reparos no templo? Parece que sacerdotes e levitas estavam muito mais preocupados com as atividades no culto do que a reforma do local do culto. Eles estavam tão preocupados com aquilo que eles estavam fazendo do que com o local onde eles estavam fazendo. Então o templo estava sujo, mal acabado, estava depredado e, no entanto, eles não estavam ligando para isso, eles estão só adorando a Deus e tudo. No entanto, quando Joás chama as pessoas, ele muda a equipe de responsáveis ali para que a reforma realmente seja feita, então a coisa começa a andar. E eu quero ler com você uma descrição do segundo livro dos Reis, capítulo 12, versículos 9 a 15, para mostrar como as pessoas estavam trabalhando de forma exemplar, meus irmãos. Quando Joás toma a atitude para si, de novo, de reformar o templo, diz que Joiada manda fazer um gasofilácio, que é essa caixa, né? O gasofilácio é uma linguagem antiga, pegou, fez um gasofilácio, fez uma abertura na tampa de cima dessa caixa do gasofilácio e pôs do lado direito de quem estava entrando no templo. Os sacerdotes, então, iam pondo o dinheiro ali no gasofilácio. Não é? Muitas igrejas ainda têm o gasofilácio. Quando já havia muito dinheiro no gasofilácio, o secretário do rei e Joiada, vejam, duas pessoas vinham, contavam o dinheiro e colocavam os valores dentro de um saco. Depois de registrarem a quantia certa, quer dizer, não é uma pessoa que conta, duas pessoas contam, eles escrituram aquilo ali. Então, eles entregavam dinheiro ao encarregado do trabalho. Então, com esse dinheiro, eles pagavam carpinteiro, construtores, pedreiros, cortadores de pedras, eles compravam madeiras que precisavam, compravam pedras que precisavam e pagavam todas as outras despesas necessárias para isso. A continuidade dessa leitura, no versículo 13, diz que nenhuma parte desse dinheiro era usada para outra coisa. Nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazerem taças de pratas, por exemplo, bacias, trombetas, tesouras de aparar, pavios de lamparina, nada disso. Tudo era usado para pagar os trabalhadores e comprar o material dos concertos. Meus irmãos, vamos lá, aqui. Muitas vezes nós ouvimos de pessoas que são acusadas de malversação do dinheiro, tanto na área pública e, infelizmente, dentro das igrejas também. Quem me conhece sabe o tanto que eu tenho recomendado que nós sejamos e tenhamos a maior lisura, a maior lisura
no uso do dinheiro. Sabe por quê? Porque esse é um dinheiro sagrado. É dinheiro de Deus que nós damos para Deus de volta. Daí nós precisamos contar tudo, registrar tudo, tudo na maior transparência. Isso que nós procuramos fazer e prestar conta de todas as coisas. Mas há outro detalhe que eu quero também chamar a atenção aqui. Nós podemos estar envolvidos com uma porção de coisa aqui. E aí a gente pode se perder no ambiente, porque o pessoal de criança pode ver só a necessidade de criança. O pessoal da música pode ver só a necessidade da música. O pessoal da tecnologia só vê necessidade da tecnologia. O pessoal de casais só vê necessidade dos casais e não presta atenção no todo. Os levitas e sacerdotes estavam pensando assim, qual era o negócio deles? O negócio deles era matar ovelha, esfolar ovelha, cortar as ovelhas e touros e oferecer para Deus. O que estava acontecendo no ambiente todo? Eles não estavam preocupados com isso. É necessário que nós prestemos atenção e prestemos contas do todo. A nossa igreja é um todo. Não tem este departamento, aquele ministério, este grupo aqui, aquele grupo acolá. Nós somos uma igreja. E todos nós temos que prestar atenção no todo. É isso que nós aprendemos no tempo do rei Joás, que as pessoas estavam particularizando as suas coisas e só olhavam aquilo. Ah, você só olha aquela coisa, não olha aquilo. Queremos prestar atenção em tudo. Mas eu quero chamar atenção sobre contar tudo. Nós recebemos uma doação, contemos, registremos a doação. Olha, nos foi doado isto. Eu tenho chamado a atenção lá em casa da Meire, da doação que o Itaú e o Nubank fez de 1 bilhão e 200 milhões. Eles agora estão voltando para a televisão dizendo, nós compramos tantos respiradores, nós compramos tantas máscaras, nós ajudamos tantas instituições, temos que prestar contas de todas as coisas que nós recebemos. Assim como nós somos fiéis na doação, nós também deveremos ser fiéis na prestação de contas. Tá bom, meus irmãos? É desse jeito, é desse modelo. Transparência, mostrando assim, ganhamos, sei lá, 8 calças. Damos conta disso. Ah, recebemos 8 mil de ofertas. A gente presta contas de todas essas coisas, registra na presença de outras pessoas, para que depois não haja suspeita sobre o nosso trabalho. Como disse o apóstolo Paulo, o que nos importa é agir honestamente diante de Deus e dos homens. Vamos seguindo daqui. Em algum momento da vida, o rei Josafá não agiu bem diante de Deus. E aí o Senhor manda um profeta para falar com ele. Esse profeta é Zacarias. Zacarias vem falar com ele e se dá mal, digamos assim. Zacarias era filho de Joiada. Lembre, Joiada é o sacerdote que cuidou de Joás, deu hospedagem a ele, ungiu como rei, deu esposas a ele e foi o mentor dele. Quando Joiada morreu, enquanto Joiada era vivo, e ele viveu 130 anos, enquanto ele viveu, Joás fez tudo certo. Morto, ele começou a se desviar porque ele se encantou com algumas autoridades que se ajoelharam, desculpe a expressão aqui, ficaram puxando o saco dele, mas para ele fazer coisas ruins. E aí ele começou a fazer coisas ruins diante de Deus. Por essas coisas que Deus faz com a nossa vida, Deus mandou o profeta Zacarias falar com Joás. Zacarias é filho do homem mais importante daquele tempo, que era o sumo sacerdote Joiada. No entanto, aquelas autoridades puxa-saco do rei, pessoas do mal, começaram a falar no ouvido do rei Joás que Zacarias era um inimigo do seu povo.
eles convenceram Joás que Zacarias deveria morrer. O que é interessante é que no segundo livro das Crônicas, o próprio autor da Bíblia, segundo das Crônicas, capítulo 24, versículo 21, diz que Joás permitiu a morte de Zacarias, e no versículo 22 há como que um lamento do capítulo 24, versículo 22 do segundo livro das Crônicas. Diz que Joás nem se lembrou ou que ele foi ingrato com o sacerdote Joiada. Esse texto é tão profundo porque mostra como Joás esqueceu toda a vida que ele teve, todo o bem que Joiada lhe fez, e quando seu filho Zacarias vem falar com ele, ele manda matar o profeta. Esse texto é tão interessante, meus irmãos, que Jesus falou do profeta Zacarias no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 51. Esse texto vai aparecer na sua tela. Diz que desta geração, Deus vai pedir o sangue, começando desde Abel até a morte de Zacarias, o justo, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo será castigado por todos esses crimes. A morte de Zacarias foi tão covarde que o próprio Senhor Jesus, praticamente 600 anos depois, vai se referir a ele dizendo: Deus vai cobrar disso de vocês, cobrar isso de vocês. Bom, enquanto Joiada teve vida, ele cuidou de Joás. Morto Joiada, Joás se afastou de Deus, se afastou do povo e se afastou de fazer as coisas certas. Bom, vamos para a última parte da nossa lição hoje. Eu quero falar um pouquinho dos profetas. Os principais profetas que apareceram nesse tempo do rei Asa, Josafá, Joás, aqui, Roboão, foram Semaías, Ido, Azarias, Hanani, Zacarias e Eliezer. Não está aí, mas ele aparece no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 37, que ele repreendeu a Josafá. Esses profetas não são como... eu falo assim, me diga o nome de 5 profetas da Bíblia. Você vai dizer Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel, não é? Quem mais você vai lembrar? Eu não sei. Mas geralmente Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Daniel. Aí diz assim, me diga o nome de mais alguns reis. Amós, Miqueias, Oséias, Joel, Ageu. Me dá nome de mais 2. Obadias, Abacuque. Me dê o nome de mais 3. Malaquias, Zacarias, Ezequiel. O que eu quero dizer é que você geralmente não vai saber praticamente nada de Semaías, do profeta Ido, do profeta Azarias, do profeta Hanani, de Zacarias e de Eliezer, não é verdade? Pois foram esses profetas desconhecidos, desconsiderados, desses profetas esquecidos, foram esses os profetas que Deus usou para trazer reis, bons reis, reis fiéis a Deus, para os caminhos do Senhor. De vez em quando nós nos ligamos assim, o pregador fulano de tal, ele é muito bom, fulano de tal é um homem de Deus, mulher tal é uma mulher de Deus, é ungido. Nós gostamos destas coisas. Nós gostamos de grandes nomes, nós gostamos de fama, nós gostamos de status. Eu quero dizer hoje, nesta manhã, que Deus usa homens segundo o seu coração. Ele pode ser desconhecido, ele pode ser odiado, ele pode ter um ministério pequeno, ele pode não falar bem. Nesta manhã, eu quero chamar a sua atenção. Se alguém é de Deus, Deus vai usar.
Ponha isso no seu coração. Ponha isso na sua cabeça. Se alguém é de Deus, ele vai usar. Não precisa ter grande nome. Não precisa ser eloquente. Não precisa ser sábio. Nesta manhã, tivemos algum problema na nossa transmissão. Vocês não conseguiam me ouvir. Durante a semana, eu vinha pedindo para os professores. Eu me reuni com os professores na quarta-feira. Já leram a lição? Já estudaram? Ainda ontem à noite eu falava com ele, e a lição, está preparada? Resposta, quase. Hoje de manhã, eu tive problema e precisei de você. Provavelmente fosse você, se o problema continuasse aqui, fosse você que Deus ia usar daqui. E meus irmãos, se nós não conseguíssemos fazer a transmissão hoje de manhã, seria uma dessas pessoas, desconhecidos, assim. Mas o que essa pessoa está fazendo aqui? A resposta é sendo usada por Deus. Sendo usada por Deus. Por favor, ponha isso no seu coração. Não é nome, não é eloquência, não é se a pessoa fala desembaraçadamente, não é se ela sabe se comunicar com a câmera ou com você aí. Se é homem ou mulher de Deus, ele vai usar com poder. Hanani, Eliezer, Ido, Zacarias, Azarias, são homens que Deus ama e que Deus usa para chamar você para os caminhos dele. Esses profetas chamaram bastante atenção para uma coisa, e com isso eu quero acabar aqui. Esses profetas chamaram a atenção para os reis que colocaram mais seu coração em ser livre em tempos de pandemia do que ser fiéis a Deus. Os profetas mostraram que é mais importante ser fiel a Deus do que estar livre de uma pandemia. É mais importante continuar obedecendo a Deus do que, por exemplo, não ter problemas na vida. Eu quero dizer para você que o rei Roboão, o rei Asa, o rei Josafá e o rei Joás tiveram prosperidade não quando eles colocaram o foco na riqueza. Eles prosperaram quando eles seguiram a Deus fielmente. Nos últimos anos, nós fomos ensinados a focar nossa vida em bens materiais. Em nome de Deus, muitos pastores, muitos profetas, inclusive um morreu esta semana lá nos Estados Unidos, nos ensinaram que você deve buscar bens materiais, crescer na vida, estudar, ganhar dinheiro, ser alguma coisa. Eu quero dizer a você, pelas palavras do Senhor Jesus, que é mais importante você buscar a Deus em primeiro lugar. Busque a Deus e o seu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas a você. O rei Roboão, o rei Asa, o rei Josafá, o rei Joás não cresceram porque eles focaram no crescimento. Eles cresceram porque eles buscaram a Deus. Eles cresceram porque eles foram fiéis a Deus. O seu crescimento não é o seu alvo primeiro. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Conhece essa passagem, meu irmão? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Você talvez esteja sendo influenciado por falsos profetas. Falsos profetas que mandam você desviar o seu olho e o seu coração de Deus e da palavra de Deus e focar em coisas materiais. Eu não sei, por exemplo, se há numa hora desta, num domingo, que nós não vamos fazer nada, não tem nem futebol hoje na TV, se não tem pessoas que estão mais ocupadas já em fazer a sua comida, em fazer o seu almoço e deixaram este tempo de crescimento. Pessoas que estão desfocadas das coisas de Deus.
e colocando Deus como centro das coisas materiais. Estude, trabalhe, construa a sua casa, mas não faça do estudo, do trabalho e de uma casa o foco da sua vida. Seu foco, meu irmão, é Deus. Seu foco, minha irmã, é Deus. Busque a Deus e Ele vai dar como corolário, como resultado, o gift. Eu estou satisfeito com você. E porque eu estou satisfeito com você, eu vou dar a você até o que você não me pediu. Como Deus falou para Salomão, já que você não pediu riqueza, você não pediu morte dos seus inimigos, eu vou dar sabedoria a você e vou dar tudo o que você não pediu, porque eu sou bondoso para com você. Agora, quando você foca apenas em coisas materiais, apenas em conquistas, você vai ganhar muito pouco. Muito obrigado. Deus abençoe. É hora de você falar aí, para cá. Já falei muito hoje. Obrigado pela sua companhia. Gisela, Roberto, Edson, o meu pessoal, meus monitores, meus supervisores, como é que estamos aí? Pastor, temos uma participação da Ana Lúcia, professora Ana Lúcia, e temos perguntas também para fazer. Eu faço uma pergunta aqui. Vamos nessa. Um beijo para minha professora Ana Lúcia. Pode falar, Ana Lúcia, por gentileza. Um beijo para o senhor também, pastor. Todo respeito. Eu queria só dar a respeito do rei Asa, porque essa semana a nossa professora Rivani, pastora Rivani, ela falou sobre não despreze as pequenas coisas, pequenos começos. E o rei Asa, quando ele estava em frente a um grande exército, uma multidão de pessoas vindo contra ele, ele confiou em Deus. E usou a sua fé em Deus e venceu o exército. Mas quando foi um exército pequeno, ele resolveu confiar nele próprio. Então, muitas vezes, nós fazemos isso nas grandes tempestades da nossa vida, nos grandes problemas, grandes dificuldades, nós corremos para Deus. Senhor, resolve, Senhor, faz, toma frente. Nós estamos com pequenas coisas para resolver. Nós falamos, não, isso aqui eu mesmo resolvo. Pode deixar. Eu tomo conta. Então, o nosso cuidado deve ser tudo entregando ao Senhor. E quando ele, no final da sua vida, muda o seu coração, porque nas pequenas coisas, não é? Salomão também fala em Cantares, cuidado com as raposinhas, não é? Porque elas é que destroem a plantação. Então, muitas vezes nós estamos só pensando nas grandes coisas. As pequenas a gente acha que pode resolver, mina, nos afasta. Então, quando o senhor estava falando, eu lembrei da Rivani. Ela disse, não despreze as coisas. E outra questão, na Bíblia está tudo já explicado. Como que a gente vai recolher as ofertas? Como que a gente vai resolver esse assunto, aquele assunto? Na Bíblia está falando tudo. Então, nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, não é verdade? Obrigado pela participação. Ana, obrigado. Deus abençoe. Pastora Rivani falou na quinta-feira nos chamou a atenção de que Deus vai nos usar segundo a medida dos talentos. Eu pedi para o Davi só aumentar aqui um pouco o retorno, Davi, para mim. Deus vai nos usar segundo a medida dos talentos que nós temos. Se nós nos compararmos com o talento dos outros, ou nós vamos nos orgulhar do talento que temos, ou vamos nos humilhar do talento que nós achamos que não temos. A pastora Rivani nos chamou muito bem a atenção, pelo nome de Deus, na presença de Deus, de que nós vamos honrar a Deus pelo talento que nós recebemos. Deus deu 100 a uns, deu 39 a outros e deu 83 ao outro.
Quem recebeu 83 é o seu 100%. Quem recebeu 39 é o seu 100%. Quem recebeu 100 é seu 100%. Não inveje o talento dos outros. Se você invejar os talentos dos outros, você vai achar ou que o outro é desprivilegiado, ou você será humilhado. Então você pensa assim, esse aqui não vale nada, ele não tem o talento que eu tenho. Ou então diz assim, eu não valho nada porque eu não tenho o talento que ele tem. Eu quero lembrar aqui ainda está na nossa memória a barragem lá de Brumadinho que arrebentou. Quando eles foram fazer a perícia, eles descobriram que era um cano, uma coisa pequenininha por onde passava água ali, um cano pequeno, fez com que bilhões de dejetos fossem arrebentados ou fossem estragados e matasse, infelizmente, centenas de pessoas. Os grandes estragos não estão necessariamente nas grandes coisas. Os grandes estragos podem começar com uma pequena coisa para a qual você nem presta atenção. Não despreze a você mesmo. Não despreze o que você tem. Não inveje as coisas dos outros. Cuidado com as coisas pequenas. No dia que o espírito saiu de Sansão, ele disse, eu vou arrebentar esses filisteus, como eu fiz tantas vezes. E ele não sabia que o espírito havia saído dele. Tinha só cortado o cabelo. O que é um corte de um cabelo? Eu nem tenho cortado o cabelo direito nesse tempo. Sansão desprezou uma pequena coisa, o seu cabelo. Assim como Esaú desprezou a sua primogenitura e o trocou por um prato de lentilha. Lentilha, irmãos? Só a Gisela gosta de lentilha. O pastor Marco também gosta de lentilha. Trocar a primogenitura por um prato de lentilha, pois é, são pequenas coisas. E foi nas pequenas coisas que Sansão, Esaú, João Pedro são derrotados. Atenção. Obrigado, Ana. Deus abençoe você. Que bom que você apareceu aqui falando. Vamos lá, Gisela. Vamos lá, pastor. Vamos nessa. Pastor, pergunta da Lohane. Por que temos tanta dificuldade com a acepção de pessoas nas igrejas? Para liderar, principalmente, idade, sexo, nacionalidade, etc. Como combater isso? Primeiro, agradecer que a Lohane acordou cedo e parabenizar que amanhã ela faz 1 ano de casamento. Deus abençoe você. Essa coisa da discriminação parece que está lá na nossa genética. A Bíblia nos ensina, no livro de Filipenses, a prestar atenção na nossa humildade. Se nós somos alguma coisa, foi Deus quem fez isso conosco. No livro aos Coríntios ele diz assim, o que é que você tem que não foi dado por Deus? E ensinando aos Coríntios, ele diz, preste atenção na vocação de vocês, irmãos. Não foram muitos os nobres que foram chamados. Não foram muitos os ricos que foram chamados. Não foram muitos os sábios que foram chamados. Acontece que quando nós nos tornamos nobres, ricos e sábios, achamos que isso é uma graça de Deus sobre a nossa vida e começamos a tratar as outras pessoas de uma forma que Deus não gosta, que Deus não se agrada. Isto não é um fenômeno do século XXI. Infelizmente, o apóstolo Paulo tratou dessas coisas. Jesus tratou dessas coisas. O apóstolo Tiago escreveu na sua carta, disse assim, olha, cuidado, quando entrar alguém no culto de vocês bem vestido e vocês dizem, ei você, vem aqui para a primeira fila. E por outro lado, há uma pessoa mal vestida, maltrapilha, e você diz, ei, você aí, fica lá no último banco, fica lá longe de nós. O apóstolo Tiago termina dizendo, meus irmãos, não é assim.
Não deveria ser assim no vosso meio. Porque nós deveríamos, neste caso, reconhecer a graça de Deus, inclusive conosco. Eu sou de uma família pobre, meus pais são analfabetos, eu tenho irmãos semi-analfabetos. Cheguei onde cheguei pela graça de Deus. Se nós nos lembrássemos disso, se Davi se lembrasse disso, se Jeroboão se lembrasse disso, se o rei Asa se lembrasse disso, o poder nunca teria subido à cabeça. Eu acho que aí nós temos que lutar contra nós mesmos, manter os pés no chão e a humildade no Senhor, porque é Ele quem vai nos fazer alguma coisa. É Ele quem vai nos dar alguma coisa. Não é nada nosso. Nada, nada, nada nosso. Pastor João Pedro, pergunta da Elga. Elga, grande Elga. Deus abençoe você, Elga. Enquanto Joás teve Joiada como conselheiro espiritual, o rei Joás tomou boas decisões. Nos dias atuais, qual a importância de termos um guru espiritual? Isso nos torna dependentes? A responsabilidade de tomar boas decisões é exclusivamente nossa? Bom seria que nós tomássemos sempre boas decisões, né? Joiada, eu diria assim, é o principal conselheiro do rei. Mas quando nós observamos um pouco mais detalhadamente os reis, eles tinham muitos conselheiros. Salomão, inclusive, disse, é na multidão de conselhos que há sabedoria. Davi tinha 2 conselheiros principais. Ele tinha Gade e Natã como profeta, Uzai, sumiu o nome do outro, Aitofel. Tinha 2 conselheiros sábios. Inclusive, o conselheiro, quando você lê a história de Davi, um conselheiro, ele se achava tão importante que no dia que ele deu um conselho e o conselho não foi seguido, ele foi e se matou. Veja que coisa interessante. Um homem sábio, um homem inteligente, conselheiro do rei, conselheiro do filho do rei, mas porque o seu conselho não foi aceito, ele foi, fez biquinho e se matou. Quer dizer que o poder do saber tomou de conta do conselheiro. Então, veja, Davi não tem um conselheiro só. Ele tem mais de um conselheiro. Ele tem sacerdote, Abiatar. Ele tem profetas, Natã e Gade. Outra, Roboão. Roboão, quando começa a reinar, ele tem os conselheiros mais antigos que conheceram seu pai e tem seus colegas jovens. As pessoas pediram que ele diminuísse os impostos. Disse assim, os impostos estão muito altos, dá para diminuir? Aí ele foi e se consultou com os mais antigos. Os antigos disseram assim, pode baixar os impostos, estão muito altos mesmo. E aí ele foi se aconselhar com os jovens. Os jovens não pagavam impostos, eram seus pais, eles nem sabiam quanto é que custava isso. Ele dizia assim, não, diga que você vai aumentar os impostos. Então, o que nós temos ali, Joiada é o principal conselheiro do rei Joás, mas ele tem outros conselheiros ali. Quando as autoridades chegam e dizem para ele, mate o profeta Zacarias, esses homens são conselheiros dele. Bom, um dos nossos problemas hoje, Elga e irmãos, é que nós somos ensinados a ter autonomia por demais. Vamos fazer assim. Nós somos ensinados a sermos independentes. Por outro lado, nós somos ensinados, na outra direção, a eleger para nós gurus. Gurus. E aí nós temos gurus na área econômica,
na área sexual, na área alimentícia, e nós nos entregamos para essas pessoas como se elas fossem o ó do borogodó. No lado espiritual também, nós temos nossos pastores preferidos, nós temos nossos profetas preferidos, e achamos que eles estão sendo sempre certos. Vamos lá. Meu conselho. Não entregue a sua autonomia para qualquer pessoa. Desconfie de você e do seu saber, mas desconfie também do saber dos outros. Então, eu acredito que é na multidão dos conselhos que nós temos sabedoria. Na igreja de Corinto, há diversos profetas. Todos reivindicavam falar em nome de Deus. A qual profeta ouvir? Ouça a igreja. Ouça seus irmãos. Ore ao Senhor. O apóstolo Paulo fazia isso. Ele teve um sonho. De manhã ele contou o sonho. E os irmãos disseram, eu acho que nós devemos ir para lá. E por isso ele ouviu os conselhos dos irmãos. Assim como em Cesareia, ele também teve profetas aconselhando a ele. Nós não somos autônomos, não somos donos do saber, mas não nos entreguemos à orientação de uma pessoa só. Às vezes nós não sabemos o que essa pessoa está querendo. Então, o ideal para mim é não viver sob a influência de uma pessoa só, até para que a gente pese as coisas na balança. Nem a autonomia em que nós não consultamos ninguém. Eu acho que esses extremos, eu sou totalmente autônomo, eu sou totalmente independente. Nenhuma dessas duas atitudes. Sabedoria, equilíbrio, Deus, acima de tudo. Obrigado, minha gente. Bom dia, pastor. Opa! Eu tenho aqui mais uma pergunta do seu xará JP. Está fazendo várias perguntas aqui muito interessantes. Então, a pergunta é: houve a época em que as médiuns e outras religiões, além dos judeus, como o senhor disse do rei Josafá, que estavam sendo mortas. Saul procurou essa médium e ela viu Samuel. Você acha que isso foi algo de Deus para falar com Saul ou foi algo pagão e profano? 1 de Samuel, capítulo 14. Um abraço, JP. Resumindo, isso aí dá umas 3 lições. Resumindo, Samuel apareceu ali. É uma ideia não muito legal, mas segundo o profeta Ezequiel, diz que quando as pessoas consultarem mortos e espíritos, diz que Deus daria a resposta pelas pessoas por aqueles espíritos para punir a pessoa. Ele vai repetir isso no livro do Deuteronômio, no primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Lembram do profeta Azarias? Azarias disse assim: eu vi Deus reunido no céu e diversas pessoas ali conversando com ele. E ele perguntou: quem enganará Acabe? Diz que apareceu um espírito e disse: eu vou enganar Acabe. Deus disse assim: como? Ele disse assim: eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas. Deus disse: então vá, e você vai vencer. Deus tem, como começa Hebreus, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras, algumas delas da forma mais estranha possível. O caso de Saul, com aquela feiticeira de Endor, é um dos casos emblemáticos em que Deus, mesmo não querendo, mesmo proibindo, quando a pessoa desobedece, ela está tão perdida, diz assim: bom, já que é para a sua perdição, já que você pediu isso, deixa então eu usar esse espírito enganador para a sua vida. Isso dá umas 3 lições, 3 ou 4 lições. Mas por enquanto, basta. Obrigado, JP, obrigado, Milena, por aparecer, tá aqui. Gisela, eu acho que nossa hora já está estourada. Obrigado por você quebrar aquele tronco
logo no início. Obrigado pelo pessoal da técnica daqui que correu e resolveu os nossos problemas técnicos de hoje. Obrigado a você. Pastor João Pedro. Até agora. Sim. Temos mais 2 pedidos aqui de palavra. Pode ser? Rapidinho? Bom, nós já estamos indo para 2 horas. Eu peço aos irmãos para serem breves. É a Simone e o Silvio. Simone e Silvio. Um beijo, Simone. Um abraço, Silvio. Simone, por favor, liga o seu microfone. Você está com o microfone desligado. Abri. Bom dia. Eu só queria que o senhor desse uma pincelada em relação a arrependimento e obediência. Essa relação do Novo Testamento e do Velho Testamento com esses 2 temas. Tá. Em geral, o arrependimento leva à obediência, mas não necessariamente. Outras vezes, a pessoa obedece e acaba não se arrependendo. Então, vamos lá para o 2º livro aos Coríntios, capítulo 7. O apóstolo Paulo fala de 2 tipos de arrependimento. Um arrependimento que causa só tristeza. Digamos, a pessoa foi pega, um ladrão, um assassino, foi pego, ele está triste porque ele foi pego, mas ele não necessariamente está arrependido. O apóstolo Paulo fala do 2º arrependimento, o arrependimento segundo Deus. O arrependimento segundo Deus traz bonança, traz paz, traz restauração. A palavra arrependimento, metá, quer dizer outra, metanoia. Metanoia quer dizer que quando você se arrepende, você tem uma nova disposição mental, uma nova forma de agir, uma nova cultura você adquiriu. Se você só ficou triste, você se arrependeu, mas não é arrependimento segundo Deus. Você ficou triste porque descobriram a coisa errada que você estava fazendo. Agora é o Silvio. Silvio, por gentileza, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia, meu pastor. Bom dia, demais irmãos. Bom dia, Silvio. Minha palavra é rápida. É só o seguinte, essa semana passada, agora, provavelmente acho que quinta ou sexta-feira, o irmão Everett, nosso jovem administrador, me procurou aí na igreja. Por quê? Como Joás, ele está preocupado em cuidar das coisas do Senhor, com o templo do Senhor, cuidar das coisas de Deus. E ele me procurou para nós estarmos aí dando uma repintura em algumas salas da igreja. Ele tem tido essa preocupação aí, não sei se ele vai procurar os queridos irmãos, então eu estou aproveitando essa oportunidade aí que Joás estava preocupado com o templo, né, com as reformas. E o nosso irmão aí, então, o Herbert, ele me procura para que a gente estivesse fazendo essa pintura dessas salas. Então, a gente vai deixar aberto aí para os demais irmãos, os demais homens da igreja, para ficarem atentos aí, né, ou se disponibilizarem, ou aguardarem também o chamado do Herbert para nós fazermos essas pinturas dessas salas, com a preocupação com o retorno das nossas aulas aí na IBD, a utilização das nossas salas. Então, irmãos, fiquem atentos aí. É uma palavra só de informação, né? Nos preocupemos aí com a casa de Deus, nos preocupemos com a sala do Senhor e vamos trabalhar na casa do Senhor. É isso aí. Isso, beleza, obrigado. É o hashtag Fica a Dica. João Pedro. Oi. Vamos deixar para depois, né, a pergunta, porque quando você se referiu a segundo livro dos Reis 12 e falou sobre a preocupação dos levitas, aí, quando eu estava estudando, estava vendo esse problema de forma e conteúdo, essa semiótica aí, né? E não vou perguntar agora, já estamos com 2 horas, mas fica lição 2 e lição 4 daquilo tudo que nós podemos absorver do que você ensinou. Escola é isso, escola é aprendizado. Então, essa lição 4 me parece que veio diretamente para nós da IBLS aprendermos e praticarmos alguma coisa.
Mas a minha pergunta para você depois vai ser sobre essa forma e conteúdo que você citou. Não exatamente com essas palavras, mas que está contido no cuidado com a forma e às vezes esquece o conteúdo, ou cuidado com o conteúdo e esquece da forma. Legal, beleza. Vocês conseguem me ouvir? Toquei. Enquanto o Edson falava ali, a Rose apareceu na janela. E aí lembrei de Gilberto Gil. Por isso eu vou na casa dela falar do meu humor para ela. Um beijo no seu coração, Rose. Meus irmãos, muito obrigado. Obrigado pela sua companhia. Eu acho que as perguntas, Gisela, assim, você não explicou direito, então tem muitas perguntas. Ou você está conseguindo manter as pessoas ligadas, por isso elas têm outras perguntas. Tomara que tenha sido essa a segunda opção. Obrigado pelo seu interesse, um beijo no seu coração, Deus abençoe você. Professora Gisela, é com você. Pastor João Pedro, eu gostaria de parabenizar o senhor pela aula de hoje, que foi maravilhosa. As aulas geralmente são maravilhosas, né? Sempre são, mas hoje ela foi especial e foi bem prática, né? Nós pudemos aprender muitas coisas e aplicar em nossas vidas. Parabéns pela aula, obrigada pela presença de todos aqui hoje, que Deus abençoe cada um. Não se esqueçam de que hoje, às 6 horas da tarde, nós temos um culto de celebração ao nosso Deus, então não deixem de participar. E eu gostaria de solicitar que nós fizéssemos agora a oração final, para que o nosso domingo continue tendo a presença de Deus em nossas vidas, que Ele continue falando conosco. E eu vou pedir ao professor Alex para fazer essa oração final. Pode ser, professor Alex? Amém, amém. Amém. Alex. Deus abençoe você, Alex. Amém, pastor. Parabéns pela aula. Uma bênção. Obrigado, Alex. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Senhor da Glória, somos gratos a Ti, Deus, por este momento, Senhor Jesus, sublime na Tua presença, Pai. De aprendermos mais de Ti, Jesus, sabermos que o foco é o Senhor, Pai. E temos, Senhor Jesus, que colocar as nossas vidas no centro da Tua vontade, Pai amado. Por mais, Deus, que as coisas mundanas, Senhor Jesus, estejam ao nosso redor, por mais que bens materiais, Jesus, possam fazer diferença na vida daqueles, Deus, que não Te conhecem, Pai. Na nossa vida, o Senhor é o centro, Pai amado. Na nossa vida, o Senhor é o foco, Deus. O Senhor é o principal, Senhor Jesus. O Senhor é a primeira pessoa, o primeiro, Senhor Jesus, a ser consultado, Pai. Por isso que cremos, Senhor Jesus, no Teu amor, na Tua providência, Pai amado. Obrigado, Deus, pela vida do pastor João Pedro. Obrigado por usar o Teu servo, Senhor Jesus, para falar de Ti aos nossos corações, Deus. Que possamos, Senhor Jesus, buscar a Ti hoje e sempre, em espírito e em verdade, Deus. Abençoa o domingo, Senhor Jesus, dos meus irmãos. Abençoa o domingo da Tua igreja, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, estar reunidos mais tarde, mais uma vez, para adorar o Senhor, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bem. Amém. Obrigado, pessoal. Amém. Obrigado, gente. Bom dia. Até mais tarde. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau para todos. Alex. Tchau, Pâmela. Tchau, Naldo. Alex, vai ser Tchau, Mãezinha.